No vídeo anterior, a gente falou um pouquinho sobre essas diferentes linhas que compõem os nossos processos de subjetivação. Linhas duras, linhas maleáveis, flexíveis, linhas de fuga. Ora, como que essas linhas, então, operam na prática? Como que a gente lida com essas linhas na nossa vida, na nossa existência? Pois bem, essas três espécies de linha se misturam constantemente e não param de interferir umas nas outras. E elas só se tornam reconhecíveis justamente porque elas se opõem a coisas diferentes a elas. Geralmente, é possível que uma linha flexível se transforme numa linha dura, que uma linha de fuga também gere uma fixação. Isso é normal, a nossa existência é composta de processos dinâmicos de endurecimento, enrijecimento, de criação de novos caminhos, de maleabilidade. Em determinados momentos a gente pode estar mais rígido, ter mais pontos de rigidez, em outros menos. Nenhuma das três linhas por si só é má ou boa. A gente tem que sair dessa visão mais dicotômica, porque elas se relacionam entre si e elas formam aquilo que a gente é. Mas é importante a gente ter ciência das linhas duras que nos constituem, é importante a gente traçar a cartografia do nosso desejo, a cartografia dos nossos corpos, dos nossos encontros, para entender se de fato a gente precisa enrijecer ou se a gente pode esmorecer um pouco mais e criar outras formas de relação. Então, é importante a gente se conhecer dentro de um processo esquizoanalítico para que a gente consiga identificar os atravessamentos de linhas e como cada uma delas agita a nossa existência de uma maneira mais ou menos intensa, perceptível ou não, o que de fato isso nos afeta, que tipo de pessoa a gente é quando a gente é afetado por uma linha dura de determinado grau e intensidade, ou o que muda quando a gente é atravessado por uma linha flexível e vê e vislumbra a possibilidade da criação de uma linha de fuga. Que efeitos que isso produz nos nossos corpos, e aí a gente está falando não só de identificar as cartografias da nossa existência e do nosso desejo, mas também olhando, de novo, saindo daquela visão de que é apenas a mente, mas entendendo os efeitos disso dos nossos corpos, a cada novos encontros, o que a gente sente, que vibrações que podem nos compor, nos decompor, nos levar para tal lugar da existência. Será que a gente suporta o atravessamento de determinadas linhas de fuga ou a gente acaba voltando para o enrijecimento porque a gente não consegue lidar com aquela emoção, com aquele atravessamento? De que forma a gente é capaz de romper com esse medo, com essas angústias, através da pressão excessiva desses atravessamentos das linhas duras. Tudo isso são reflexões muito bem colocadas por Deleuze e Guattari e que vão nos ajudar nessa compreensão de quem somos e o que estamos fazendo aqui neste mundo. Sendo assim, o problema das linhas duras é o seu princípio de fixação e de estancamento do que é o desejo. Então, é como se o desejo ele ficasse estancado em determinadas formas de vida e não fosse um tipo de experiência que essas linhas favorecem. É claro que há linhas duras que a gente vai trabalhar para que elas alimentem e favoreçam experiências. Mas, no geral, a linha dura ela tem essa tendência à fixação. E em toda a sociedade existem linhas de segmentaridade dura. Não tem como a gente também se constituir enquanto grupo social sem falar em
linhas de segmentação. Pelo menos é possível que isso exista em outras sociedades, mas não na nossa ocidental. A partir dessas oposições duais é que a gente acaba se constituindo. Só que também na nossa sociedade existem outras segmentaridades, outras linhas mais maleáveis. E o nosso desafio, o nosso exercício, de fato, não se trata de separar, bom, isso é linha dura, disso é linha flexível, maleável, eu quero seguir mais apenas por esse caminho, eu quero só criar rizomas, eu só quero fugir da rigidez ou da estratificação, porque a estratificação, o tempo todo, ela vai nos atravessar. Uma vez que a gente está presente num contexto coletivo de grandes linhas duras, não tem como a gente escapar. A gente pode ter consciência disso e criar linhas de fuga, mas ser consciente desses atravessamentos e pensar que isso também nos traz outras possibilidades de relações. Porque em cada momento, em cada extrato desses, existem possibilidades da gente criar conexões potentes para a nossa existência, que podem, inclusive, nos ajudar a romper com o que se encontra estabelecido. O importante é a gente estar aberto a isto e não nos deixarmos levar apenas pela fixação. A dimensão trazida, então, por Deleuze e Guattari em termos de um diagrama para a nossa formação social, para entender o sentido das forças que constituem a nossa existência, é puramente relacional e constituída a partir do tempo e das relações e dos devires e dos processos, ou seja, da instabilidade e da multiplicidade. É mais um dinamismo do que... A filosofia da diferença, ela traz muito mais, então, a questão dos dinamismos e das associações do que das rigidezes e fixações. Então, como é que a gente faz, então, como é que a gente pensa o papel do desejo nisso tudo? Deleuze e Guattari vão falar que a gente não precisa negar as formas, os estratos, mas a gente estar aberto à experimentação, experimentar as possibilidades que eles têm para nos oferecer e encontrar zonas por onde o nosso desejo possa passar para criar novas possibilidades de existência. Diferentemente de uma visão mais psicanalítica, na concepção esquizoanalítica, o desejo ele não é visto como falta ou carência, ele não se produz para suprir, ele não precisa de nada que o preencha, ele simplesmente transborda. É o desejo que produz a nossa realidade, é o desejo que constitui as nossas relações. É claro que se a gente estiver preso a relações que nos trazem infelicidade, como bem diria Leibniz, né? Relações que não alimentam a nossa potência, o desejo raramente vai estar presente. Mas, no devir, o desejo está presente, né? O desejo ele é atraído pela ideia de desestratificação. Contudo, Deleuze e Guattari vão alertar para esses processos de desestratificação absoluta, esses riscos da gente simplesmente ir atrás do desejo e desmanchar todas as linhas duras da nossa existência, todas as estratificações ou formas. Por mais que elas aprisionem o desejo, o nosso desafio também é encontrar linhas de fuga, né? E por mais que elas também desestabilizem e aprisionem, elas muitas vezes geram um suporte para a orientação das nossas vidas e do nosso próprio desejo, ou do fluxo dos desejos como um conjunto. Então, a gente tem que ter a coragem para construir novas experiências, relações, formas de vida, mas a gente também tem que ter prudência para não se chocar
com forças que podem nos decompor por completo e aí exigiriam um grande esforço de reconstrução e que acabaria gerando outras linhas duras de composição. Para isso, então, é preciso que a gente identifique os nós que nos aprisionam e a gente favoreça possíveis linhas de fuga, por onde o desejo ele sempre possa ter por onde fluir e construir novas relações e maneiras de sentir. Isso só se dá a partir da cartografia do nosso desejo. Ou seja, a gente tem que traçar um mapa das forças que nos rodeiam e que nos atravessam nos diferentes âmbitos da existência e entender que forças que a gente tem para lidar com tudo isso, para lidar e construir as nossas formas de ser e estar no mundo de uma maneira que a gente se sinta confortável e que a gente sinta que a gente está fluindo, que a gente está encontrando pessoas que estão alimentando o melhor em nós, que estão alimentando os bons encontros, né? Alimentando novas criações, novas conexões, novas redes. É imprescindível esse conhecimento para que a gente justamente experimente as possibilidades que a gente tem dentro das próprias linhas duras.